Olá, tudo bem? Estamos de volta às nossas aulas. Vamos iniciar o segundo semestre e quero acolher a cada um de vocês nessa nossa primeira aula de retorno, após as férias, com muito carinho, com muito amor. Que vocês possam receber aí na casinha de vocês, cada um, meu abraço carinhoso e a certeza de que nós vamos aprender bastante, tá certo? Para a nossa primeira aula após as férias, eu trouxe uma atividade diferente. Hoje nós não vamos utilizar o livro, vamos deixar para a próxima aula, que é na quinta-feira, tá certo? Hoje nós vamos revisar um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos, conhecidas como HQs, e vamos também ter uma atividade que vocês copiarão e responderão no caderno, tá certo? Não se preocupem que eu envio nos grupos o arquivo com todas essas informações que eu vou explicar, está bem? Vamos voltar às nossas aulas com muito entusiasmo, com as bênçãos de Deus, para que nós possamos aprender, para que a nossa cabecinha se abra para o aprendizado, para o crescimento, e que possamos, mais uma vez, nos unir, nos fortalecer, para chegar ao final do ano, ou antes, Não sabemos quando voltaremos, Deus é quem sabe, tá certo? Vamos lá, amados? Olha, vamos recordar um pouquinho. História em quadrinho, ou seja, HQ. HQ é uma narrativa em quadros que emprega a linguagem não verbal, que se refere às imagens, combinada ou não com a verbal, que é a escrita. A fala ou o pensamento dos personagens normalmente aparecem em balões, escritos em letras de formas, maiúsculas e desenhadas à mão. Aqui nós temos alguns exemplos só para ilustrar, Aqui o Cascão diz assim: pensa rápido, Mônica. E nós observamos que o balão da fala de Cascão, ele é um balão com linhas tremidas, exatamente para nos fazer entender que ele está gritando, que ele está exaltado, que ele está aí com essa ideia de transferir esse susto, Essa situação que não é bacana, que ele está apedrejando aí a Mônica e ela está com uma cara de medo. Então, nós temos aí, para ilustrar nesse quadrinho, o balão, a letra maiúscula, expressando também o tom de voz. Temos as fisionomias das personagens, tem a linguagem verbal e não verbal, que é exatamente a não verbal são as imagens, que é o rosto, a expressão, os movimentos, tá certo? As linhas que sugerem o movimento da pedra, da mão do Cascão, do rosto da Mônica. E em seguida ela vai e pega o coelhinho e faz tum, ou seja, rebate a pedra com o coelhinho e a pedra volta para o Cascão e ele sai, disparado com medo. Então também observamos todas essas informações na segunda imagem. E mais embaixo nós temos aí Cebolinha e Cascão, os dois amiguinhos caminhando. Observem que no chão tem os risquinhos que exatamente dão ideia do movimento dos passos dos dois. E as linhas também. E começa, olha aí, uma ventania, começa aí algo que sugere o quê? Cascão gosta de banho? Não. Sugere que aí venha o quê? Por conta da ventania, uma chuvinha ou algo que ele não tenha gostado. Porque no último quadrinho, o Cascão se mostra bravo, muito zangado. Observa aí as linhas, observa a fisionomia, observa o rostinho do Cebolinha, de frustração. Então, a gente observa que na segunda história em quadrinhos, nós temos imagens. Não consta aí nenhuma linguagem verbal, ou seja, escrita, somente uma sequência de imagens não verbais. Ok? Então, vamos à nossa atividade. Só para relembrar, temos uma HQ que diz assim. Essa HQ ela serve de base para todas as questões que vocês farão no caderno, certo? Estou impressionada, querido. Observa aqui, sempre que nós vamos ler ou responder questões que envolvam HQ ou tira, nós temos que nos atentar bastante à linguagem não verbal, tá certo? As imagens. E ela diz isso muito entusiasmada. Estou impressionada, querido. Enquanto estive trabalhando fora, você deixou a casa impecável.
Estou orgulhosa de você. Observa no último quadrinho quem está vestido de empregado doméstico. Depois a gente acerta o seu cachê. Olha como ele faz aí um sussurro. Por que ele está sussurrando, professora? Primeiro, porque já temos essa ideia com o contorno que envolve o balão, ou seja, o tracejado, não é uma linha contínua, é um tracejado que sugere que ele falou baixinho, que ele murmurou. Aí nós temos a fisionomia do nosso cachorrinho, desse amigo do homem, né? Que sugere que ele não ficou animado e nem feliz, tá certo? Então vamos dar sequência aqui à nossa parte interpretativa, que são as questões. Vocês irão novamente fazer leitura, irão compreender cada detalhe, cada desenho, cada informação, cada detalhe visual, para compreender corretamente e assim responder as questões. Está bem? Vamos lá. 1. Primeira questão. O que motivou a satisfação da primeira personagem? Por que ela ficou satisfeita? O que motivou, a fez ficar motivada? Porque ela ficou muito satisfeita. 2. Que sentimento a expressão do homem no primeiro quadrinho revela? Qual é o sentimento que nós podemos identificar em relação à expressão do homem? Onde, professora? Lá no primeiro quadrinho. Então, você olha a imagem do primeiro quadrinho e exatamente a fisionomia do homem, o que é que significa, o que é que nos quer dizer esse sentimento que ele consegue expressar, tá bom? 3, ou terceira questão. O que a frase da mulher no primeiro quadrinho revela sobre o homem? Observe que cada questão ela vai identificando qual é o quadrinho, então você vai direcionar ao quadrinho que está sendo determinado. Então, no primeiro quadrinho, a frase que a mulher fala, né, que ela expressa, revela o que sobre o homem? Há uma revelação por trás da frase que ela falou. Então, qual é essa revelação? Que o homem era como? Só no primeiro quadrinho. Quarta questão. No trecho, abre as aspas. Enquanto estive trabalhando, fecha as aspas. Professora, por que essas aspas? Porque esta frase foi retirada da tira. Está lá, dessa forma, então tem que ser colocadas aspas. A palavra grifada introduz ideia de... Amados, eu esqueci de grifar a palavra, tá certo? Mas a palavra é trabalhando. Ideia de lugar, de modo, de tempo ou de dúvida. Qual é a ideia que essa palavra ela sugere? Tá certo? Ela dá a ideia de quê? Lugar, modo, tempo ou dúvida. Vamos à próxima. Quinta questão. Como as imagens contribuem para a confirmação da fala da mulher? As imagens, ela contribui, ela favorece ao entendimento da tira. Então, como é que essas imagens, elas contribuem para a afirmação? Com quais ideias que as imagens contribuem? Elas concordam com a confirmação da fala da mulher? Elas realmente dizem, elas estão em acordo com a fala da mulher, com a confirmação da fala da mulher? Sim, agora como? Como que essas imagens contribuem? Você pode escrever, as imagens retratam isso, ou explicam, ou combinam, ou estão conforme a fala, vai explicando, tá bom? De acordo com a sua compreensão. Sexta questão. O balão do último quadrinho. Então, nós vamos nos referir ao último quadrinho. É diferente dos outros. Porque ele está pontilhado. Eu já até ajudei na resposta durante a leitura da tira. Só voltar um pouquinho o vídeo que vocês vão identificar o meu auxílio na resposta da sexta questão. Sétima questão. Quem o cachorro representa na história? Ele representa alguém. Eu também já dei uma ideia. Como você chegou a essa conclusão? Porque o que contribuiu para que você concluísse que esse cachorro representa uma profissão? Existem lá elementos que o cachorro está usando que contribuem, certo? Aí você vai e escreve. Oitava questão.
Que palavra contribui para que o leitor entenda que as personagens são casadas? Ó, tem uma palavra na tira que contribui para que nós, que somos os leitores, entendamos que eles são casados. Aí você vai e copia qual é a palavra. Está certo? A nona questão é bem importante. Por quê? Porque você vai dar continuidade à tira, construindo um outro quadrinho. Não precisa fazer 2, 3, só é um. Você vai concluir a tira com mais um quadrinho. Você pode pensar em diferentes finais. Você vai dar o final ao quadrinho. Observa que terminou exatamente o cachorro com uma cara de quem não tinha gostado muito da resposta do dono. Então, tem aqui um exemplo. O que o cachorro responderia para o homem? Então, você pode criar o último quadrinho, ou seja, um quarto quadrinho, exatamente no ponto em que o cachorro responderia ao homem. Está certo? Ah, professora, não sei desenhar, mas tenta. Lembra que a fisionomia é importante, o balão é importante, a escrita é importante, tudo isso vai contribuir para o sentido do seu quadrinho. Está certo? Nossa aula de hoje bem tranquila, primeira aulinha para vocês irem exercitando aí a escrita, o raciocínio, tá certo? As questões são essas. E para concluir, volta às aulas. Cada escola é uma escola. Cada professor é um professor. Cada turma é uma turma. Cada aluno é um aluno. Que bom que seja assim. Que bom. Vamos, por isso, buscar o encontro dos nossos pontos comuns e crescer com a troca do diferente de cada um de nós. Meus amados, nós somos seres individuais, singulares. Por quê? Porque Deus nos dotou de capacidades físicas e psicológicas e emocionais e profissionais diferentes. E isso é que é importante. Podemos ter escola comum, turma comum, aluno comum, professor comum, nunca iguais, porque somos diferentes. E é na diferença que nós nos encontramos e crescemos e fortalecemos e aprendemos. Essa é que é a beleza. É o diferente que nos faz crescer. Tá certo? Meu abraço muito carinhoso. Tenham bastante atenção à escrita, mais uma vez. Aqueles nossos lembretes. Escrever com caneta, preferencialmente azul ou preta. Responder com o nosso lápis, bem bonito, letra organizada, nada de preguiça, nada de letra mal feita, mal desenhada, esgarranchada. Vamos ter compromisso logo no comecinho para poder tudo fluir maravilhosamente bem. Tá certo? E enviando a atividade por e-mail, daquela mesma forma que nós fazíamos. Está bem? Ó, um beijo e até a próxima aula.